Eu sou babaca por ser sincera demais com meu padrasto? Contexto da história. Meu padrasto é o tipo sincerão que todos achamos inconveniente. Muitas vezes, mas nesse fim de semana foi a gota d'água. Ele constantemente faz piadas com minha altura, mas simplesmente não importa com sua opinião. Tivemos um dia em família, nós saímos para um parque, lembrando que sou meio alta para a minha idade. Fomos a muitos brinquedos, mas quando chegou em um brinquedo específico, eu era alta para entrar no brinquedo, apesar da minha idade corresponder ao brinquedo. Já em casa, meu padrasto ficou fazendo piadas com o fato de eu não ter ido ao brinquedo, e quando eu tentei falar, minha mãe me impediu, com a desculpa de que ele é sincero demais. E todos começamos a rir, e meu padrasto e minha mãe nos questionaram. Nós falamos que o fato de ele ser sincero demais o deixa mais engraçado, por querer ser o centro das atenções. Meu padrasto saiu e foi para o seu quarto. E mais tarde minha mãe exigiu que eu pedisse desculpas e o chamou. Eu só falei que eu sou sincera. Isso não foi tudo que achamos de você, por exemplo. Te achamos chato, inconveniente e rude. Meu padrasto então saiu de casa no mesmo dia e foi para um motel. E minha mãe agora está me ignorando desde então. Eu sou a babaca aqui? Sou o babaca por ter terminado nosso relacionamento? Bom, durante a faculdade conheci uma garota no qual fiquei apaixonado. Ela era linda e muito sorridente e tinha um jeitinho que me encantou. Sou um homem de 23 anos e ela uma mulher de 23. A gente foi se conhecendo de primeira pelo Tinder. Por sorte, estava tendo uma festa na época e fomos juntos e acabamos ficando. Na época, ela disse que se surpreendeu com o nosso beijo e ali a gente foi ficando mais vezes. Indo mais pra frente no tempo, a gente foi se vendo todos os dias desde então e fomos construindo aos poucos uma intimidade legal e já comecei a sentir aquela sensação, sabe, de potencial grande para namorar. Então pedi ela em namoro e começamos. Só que tem um porém nessa história. Eu vi vários red flags emocionais nela que fui ignorando ao longo do tempo. Alguns deles incluem o famoso problemas com o ex. Ela fazia bullying com as pessoas na cabeça dela. Isso também deve ser pelo fato que ela é muito bonita e saber disso, porém não justifica nada. Tinha sérios problemas de insegurança e ansiedade e por aí vai. Mas decidi ignorar e fiquei na esperança de que fosse algo que poderia melhorar com o tempo. Sim, fui ingênuo. Depois de começar a namorar, começaram os problemas. Muitas discussões por bobeiras e tratamentos de silêncio. Ficava emburrada sem motivo, não dizia o que era. Uma vez ela estava chateada e eu estava na sala de casa e ela no meu quarto. A cadeira quebrou e caí de costas no chão, podendo ter batido a cabeça e desmaiado. Ao invés de ir me ver se estava tudo bem, ela simplesmente ficou no quarto e me deu parabéns por ter quebrado a cadeira e disse que só ia me ver se eu tivesse demorado mais. Na época eu nem cheguei a ver o quão absurdo isso tinha sido e que isso já deveria ser motivo para terminar o relacionamento. Mas continuei. Aos poucos, a insegurança dela foi ficando muito alta, a ponto de ser abusiva. Falava que eu estava olhando para a bunda de outras mulheres na academia, dizia que eu estava falando mal dela para a minha família. Detalhe, ela me acusava e depois não acreditava em nada do que eu dissesse depois. Me perguntava toda hora se eu gostava de alguma ex minha. Me chamou de escravo na frente da amiga dela, disse que foi brincadeira. Mas e aí? Vocês acham normal esse tipo de brincadeira? E quando disse que não gostei e que me senti humilhado, ela simplesmente jogou a bola para mim dizendo que ela não fez por mal e que eu deveria ter algum trauma por ter ficado chateado com aquilo. Já me chamou de lerdo durante uma discussão e uma vez me chamou de baixinho. Sim, minha altura, então minha autoestima só estava indo pro ralo. Dizia também que confiava em mim com o pé atrás e que eu ia pisar na bola a qualquer momento, porque ela já tinha feito coisas erradas no passado e dizia que eu ia cometer também, e que por ser homem, eu ia fazer coisas que todos os homens fazem. Além disso, ela tinha um certo caráter narcisista.
Dizia que as minhas ex estavam vendo stories dela para perturbar ela. Observação: o perfil dela é aberto. Dizia que não sabia por que as namoradas dos amigos dela não gostavam dela, em um tom de deboche, e que todas as atuais dos ex odiavam ela e etc. Um detalhe importante: no começo do namoro, ela forçou muito a barra para morar com ela, pois a gente deveria fazer isso para o relacionamento dar certo e tudo mais. Obviamente, eu não queria, e nem minha família achou bom, porque era muito cedo. Acabou que no final eu tinha que sair do meu AP de um jeito e de outro e fui morar do lado dela. Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo preocupado com essa ideia de morar um do lado do outro. Uma coisa que reparei é que ela tinha uma dificuldade de ter empatia. Ela não conseguia se colocar no meu lugar e raramente pedia desculpas. Quando pedia, era uma desculpa muito seca, como se estivesse pedindo para encerrar logo o assunto. Sempre tinha alguma explicação para tudo que eu colocava na mesa, que tinha me machucado. Enfim, tentei terminar uma vez e ela chorou bastante. Não sei se ela fingiu, mas ela quase vomitou. Disse para eu ter mais paciência e que ela ia melhorar. Tive até que procurar uma psicóloga, sem ela saber, para tentar entender tudo o que estava acontecendo. Agora vocês podem se perguntar: meu Deus, não era tão óbvio para terminar? Bom, falando das coisas boas, ela simplesmente fazia de tudo. Lavava minhas roupas, fazia comida, fazia a feira e carregava coisas pesadas. Queria sempre dormir comigo. Me ajudava com alguns trabalhos de faculdade e por aí vai. Onde eu ia, ela estava junto. Era bem parceira nesse aspecto. Eu faço estágio e ela passava boa parte do tempo em casa. Se passaram 2 meses desde a vez que tentei terminar sem sucesso. No começo até melhorou, mas ela foi voltando ao normal de antes. E a relação já era pensada desde o começo. Eu estava sempre andando em ovos, ficando ansioso e tenso, e isso estava me deixando até com medo de adoecer. Foi quando teve a gota d'água. Ela chegou emburrada em casa, não me falava o que era. Então me deu vontade de ir no banheiro e fui para o meu quarto. De lá, minha irmã me ligou para conversar sobre outras coisas. Quando voltei, ela me acusou de ter fingido de ir no banheiro para sair de perto dela para ligar para minha irmã falar mal dela. Nesse dia, eu já não estava aguentando mais. Não falei nada e fui para a aula. Quando estava saindo, ela falou alto: "Não vai falar nada? Vai fazer essa grosseria mesmo?" Nesse dia, ficamos brigados e no dia seguinte ela foi para a cidade dela, na casa da mãe, e sumiu por uns 3 dias. E depois mandou mensagem dizendo para orar por ela. Fiquei bem preocupado. Pensei que tinha acontecido algo, mas já estava tão ruim a relação, me sentindo tão manipulado, que já não sabia mais se isso era algo para me manipular. Enfim, terminei com ela depois desse episódio e ela não aceitou nada bem. Disse que eu não me dei a oportunidade de ser feliz, que eu estava abandonando o amor dela e etc. Ou seja, depois de todo o abuso, o culpado ainda fui eu. Porém, a única coisa que eu conseguia falar era: não estou feliz, quero terminar. Depois do término, jogou coisas na minha janela, no meu banheiro, e deixou uma carta que ela estava escrevendo todo dia até chegar o dia dos namorados, que sinceramente, depois de toda essa manipulação, eu já nem conseguia saber se a carta tinha sido escrita de coração ou se ela fez para me afetar. De qualquer forma, ela quis me machucar, me deixando saber da existência dessa carta. Observação: não fui o namorado perfeito, mas sei que dei meu melhor e com tantos abusos psicológicos eu decidi terminar. Mesmo gostando dela, às vezes me sinto idiota falando que gostava dela. Na época da primeira tentativa de término, ela começou o tratamento com um psicólogo, que logo recomendou ela para um psiquiatra, mas infelizmente já tinha chegado no meu limite. Hoje eu preciso que vocês digam se eu sou o babaca ou não.